Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a trabalhar com números aleatórios no Scratch. Esse aqui vai ser um vídeo bastante simples e bastante curtinho porque trata-se de um bloco bastante fácil de utilizar e bastante simples. Bom, sem perda de tempo, vamos para o Scratch. A ideia aqui é trabalhar com números aleatórios. O que é um número aleatório? É um número que o programa aleatoriamente, ou seja, ao acaso, escolhe para você quando você executa esse programa. E os números aleatórios são muito úteis, por exemplo, em jogos e simulações que necessitam de números que você, usuário, não vai entrar no programa, mas que o programa vai escolher para você para utilizar naquele script. Bom, como é que a gente trabalha com números aleatórios? A gente vai aqui em operadores encontrar esse bloco, número aleatório entre 1 e 10. Então este é o bloco que a gente precisa. Este bloquinho ele gera um número qualquer entre o valor que está aqui na primeira casa e o valor que está na segunda, incluindo os valores que estão ali. Então no caso, por padrão, se eu executo isso aqui, ele vai gerar um número aleatório qualquer entre 1 e 10, ou seja, de 1 até 10. Muito bom, e para mostrar esse número a gente pode utilizar, por exemplo, um bloquinho diga olá. Então eu vou utilizar esse bloquinho diga olá por 2 segundos. Vou colocar este número aleatório entre 1 e 10 aqui dentro, olha só. E quando eu dou um clique no bloquinho para executar, aparece um número aqui na saída, ó, 8. Se eu clicar de novo, aparece 8 de novo, 6, 7 e assim por diante. Sempre que eu vou clicando no botão, ele mostra um número diferente. Não, pode ser, às vezes, que o mesmo número seja mostrado em sequência, mas isso é ao acaso, por isso que chama-se aleatório. Muito bom. E se eu quiser mostrar números ou criar números aleatórios em intervalos diferentes? Porque nem sempre eu vou utilizar números somente entre 1 e 10. Então, para isso, basta alterar os números aqui dentro. Por exemplo, pode ser que eu queira um número entre 0 e 15. Como é que eu faço? Eu venho aqui e escrevo 0 na primeira casa, 15 na segunda. E agora eu executo o meu código. Olha lá, gerou o número 15. Se eu executar de novo, 14. Se eu executar de novo, 8. Veja que não é em sequência que os números são gerados. 1 e assim por diante. De 0 a 15 ele vai gerar cada vez que você executar esse código. Por exemplo, isso aqui podia estar dentro de um loop de repetição e ele ficar gerando vários números em sequência. E os loops de repetição a gente vai estudar mais pra frente. Muito bem, vamos testar outros intervalos. Por exemplo, entre 0 e 1. Posso querer apenas números binários, 0 e 1. Então quando eu executo esse código ele sempre vai gerar o número 1 ou o número 0. 1, 1, clico de novo, 1, 0 e assim por diante. Totalmente aleatório. Também posso utilizar esse bloquinho para gerar números negativos. Então, por exemplo, entre menos 10 e, vamos supor, 20. No intervalo de menos 10 até 20. Nesse caso ele vai gerar, por exemplo, 8, 6, eu vou clicando, 17. Vamos ver se a gente consegue fazer ele gerar um negativo aqui. 1, 4, 8 de novo, menos 5, conseguimos. Então ele pode gerar também números negativos. E eu posso inverter, pode ser entre 20 e menos 10, por exemplo. Também funciona. A ordem ali é um pouco irrelevante. Olha lá, menos 4, 8 e assim por diante. Muito bem. Nesses exemplos que eu mostrei, ele gerou números inteiros. Mas o Scratch também pode gerar números de ponto flutuante, números decimais. Para isso, basta que um dos dois números aqui seja um número decimal. Por exemplo, eu posso mandar ele gerar um número entre 0 e 5. Aí ele vai gerar números entre 0 e 5, como o 1, o 3 ou o 5. Mas, se em vez de 5 eu colocar 5.0, olha que legal, ele vai gerar os números, por exemplo, 2.49, ou 3.00, ou 1.94, e assim por diante. Ou seja, números com duas casas depois da vírgula, números decimais. Claro, aí a quantidade de números que ele pode gerar é muito maior, né, porque você vê que ele está gerando números em centésimos. Muito bem. E se eu quiser gerar números bem pequenininhos? Consigo. Por exemplo, entre 0 e 10. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar um bloquinho de divisão aqui dos operadores, que você já conhece. Olha só, bloquinho de divisão.
Vou jogar esse bloquinho do número aleatório aqui dentro e vou mandar ele dividir esse valor, por exemplo, por 1000. Olha que legal. E aí eu jogo esse conjunto todo. Opa! Eu vou jogar esse conjunto todo aqui dentro do bloco de Golang. Vamos ver o que ele gera pra gente? Olha lá o tamanho do número, né? Um número quebrado com várias casas decimais. Então você consegue gerar números em qualquer intervalo que você quiser. É só ajustar os números aqui, colocar a casa decimal se for necessário ou não, e você pode fazer divisão, como eu fiz aqui, ou multiplicação, para gerar números grandes também, se você não quiser colocar o intervalo de números grandes aqui. E aí, como você deve estar imaginando, você pode pegar esses números e colocar dentro de uma variável para usar posteriormente, né? Ou usar aqui no lugar desses números uma variável que tenha um valor numérico. Aí o usuário pode entrar com o valor que ele quiser e aí o programa gerar um número neste valor. Vamos fazer um exemplo. Eu vou utilizar um bloquinho de sensor, que é o bloquinho pergunte, mais o bloquinho de resposta. E aí, em vez de qual o seu nome, eu vou colocar qual o número. Qual o número? Pergunte qual o número e espere. E aí, essa resposta eu vou colocar aqui, entre 0 e resposta. Vou deixar dividido por 10 apenas, para não ficar um número muito pequeno. E eu coloco aqui no bloco dica. Então agora eu executo o programa, qual o número? 20. Dou Enter e aí ele gerou 1.8. Ele gerou um número entre 0 e 20 dividindo esse número por 10. Olha que legal. Bom, não preciso necessariamente dividir, né? Posso só colocar esse bloquinho aqui dentro, entre 0 e resposta, executar. Qual o número? 20. Dou Enter. 2. De novo, vou executar outra vez. Qual o número? 20. Agora gerou 20. E assim por diante. Então eu consigo também pegar do usuário os limites. Aqui eu usei o limite superior, mas eu poderia pegar os dois limites, na verdade, em duas perguntas. E o programa gera o número dentro daquele intervalo na hora que o programa está sendo executado. Muito útil para simulações e também para jogos, como a gente vai trabalhar mais para frente. Tranquilo, gente? Bom, então é isso. Nesse vídeo eu falei um pouquinho sobre números aleatórios no Scratch. Um assunto bastante tranquilo, simples, mas bastante útil, como você viu. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!